Olá, amigos telespectadores, você que tem acompanhado a programação da TV Santa Maria. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente, trazendo e compartilhando com você da Palavra de Deus, neste programa que é ali da Comunidade Batista Vida Nova de Camobi. Eu quero aproveitar esta oportunidade, convidar você que está aí nos assistindo, que já sabe dos horários do nosso programa, que você pegue a Bíblia Sagrada. E você que não tem em mãos a Bíblia Sagrada, você possa, nesse momento, meditar comigo na Palavra de Deus. Eu quero meditar num texto da Palavra do Senhor, que está ali no Evangelho de João, no capítulo 2. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem que fala sobre um casamento onde Jesus ele estava presente, e é um casamento que, se Jesus não estivesse presente, ele é um casamento que estava destinado, quem sabe, ao fracasso. Então eu quero meditar com você nessa palavra e nós vamos aprender e entender a importância de convidar Jesus a participar da nossa vida, a participar dos eventos da nossa vida, tanto na área familiar, quanto no nosso trabalho e assim por diante. A palavra de Deus nos diz assim no Evangelho de João, no capítulo 2, diz o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações. Em cada uma levava 2 ou 3 metretas. E, traduzindo, elas tinham em média de 74 a 111 litros de água. Era a medida, era o que cabia nessas talhas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro de seus sinais miraculosos que Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Meus amados, vocês que estão acompanhando esta programação, esta palavra nós ministramos no nosso culto, na nossa reunião agora no domingo passado, e foi muito especial, onde o Senhor Deus ele operou em nossas vidas, onde o Senhor Deus fez maravilhas em nosso meio. Muitas pessoas saíram dali edificadas, saíram dali com as suas vidas transformadas, mediante a palavra do Senhor e o poder do Senhor naquele lugar. E eu quero aproveitar esta oportunidade para compartilhar com você. Nós lemos aqui que Jesus ele foi convidado. Primeira lição, o primeiro exemplo que eu quero tirar desta palavra é que Jesus ele só entra em algum lugar, ele só entra na nossa vida quando ele é convidado. Nós lemos aqui no versículo 2, Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Jesus ele nos dá um exemplo de educação. Ele não vai entrar na minha vida, não entrou na minha vida e não vai entrar na tua vida de uma forma grosseira, sem educação, sem pedir licença. Ao contrário, a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, são as palavras do próprio Jesus: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Você sabia que nesta porta ela só tem fechadura na parte interna? Não tem como nós tentarmos abrir para o lado de fora.
Essa porta, que é a porta do nosso coração, ela tem somente as chaves, ela é colocada pelo lado de dentro. E somente você tem a oportunidade, somente você tem o poder e a liberdade de abrir. E aqui Jesus nos dá um exemplo de que Ele está batendo a porta do nosso coração. Quantas vezes, quem sabe, Jesus ele já bateu na porta do seu coração, pedindo uma oportunidade para entrar na sua vida, para entrar no seu trabalho, na sua família, e você, por ter acesso interno, ou seja, não tem como alguém abrir pelo lado de fora, você tem fechado a porta, você não tem deixado que Jesus entre dentro da sua vida, dentro da sua casa, para mudar a sua história. Nós vamos ver aqui que este casamento, como eu disse, ele era um casamento que tinha uma grande probabilidade de ser um fracasso. O casamento na época de Jesus, as festas, elas aconteciam durante vários dias, até semanas elas duravam. E era comum naquela época a cidade inteira, ou a região, ou aquela vizinhança toda ser convidada. E assim como nos dias atuais, eu acredito que você, quando está em casa com a sua família, convida os seus vizinhos, seus amigos, você vai fazer um churrasco, vai fazer convidar para um almoço, você sempre se previne, você compra a mais, porque você ficaria muito chateado se faltasse. O que será que as pessoas vão falar de mim se eu convidar para comer um churrasco na minha casa e faltar a carne, faltar a comida, né? Então, da mesma forma, Jesus ele estava ali convidado para aquele casamento. E aí nós vemos que ele foi convidado. Então, é a primeira lição, o primeiro ensinamento que nós tiramos aqui, ele estava nesse casamento porque ele foi convidado. Quero dizer para você neste dia, convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus para entrar na sua família, para entrar na sua casa. Que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Um outro exemplo que nós tiramos aqui é que Maria, ela levou os problemas até Jesus. Os problemas que aconteceram naquele casamento foram levados até Jesus. Então, muitas vezes nós, na nossa caminhada, no decorrer do dia a dia, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas, mas a quem nós temos buscado? A quem nós temos recorrido? Talvez você tenha buscado o auxílio do pai, o auxílio da mãe, talvez até mesmo de um amigo, e as coisas não tenham acontecido na tua vida. Aqui nós tiramos mais um exemplo. Jesus convidado para o casamento e as pessoas levaram o problema, a adversidade, a quem? A Jesus. Como eu disse, muitas pessoas estavam presentes naquele lugar. Muitas pessoas, talvez toda aquela vizinhança estava participando desta festa. Mas o problema foi levado a quem? O problema foi levado a Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, você que tem assistido essa programação e tem nos acompanhado, você que já ouviu e ouve a palavra de Deus, que juntamente comigo você possa tirar este exemplo de levar a sua adversidade, levar o seu problema até Jesus. O que aconteceu no decorrer daquilo que nós lemos aqui? Nós lemos que ele transformou a água em vinho, não é verdade? Mas mais um exemplo antes disso nós tiramos. O que ele diz no versículo 4? Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que nós entendemos com isso? Que muitas vezes nós queremos as coisas para ontem. Nós não queremos entender o tempo de Deus para a nossa vida. Nós queremos que as coisas elas se resumam no nosso tempo. As coisas têm que acontecer no meu tempo. Ali Maria chegou e disse: Jesus, o vinho acabou. E agora o que a gente vai fazer? Ele disse: minha hora ainda não é chegada. O que acontece na minha e na tua vida? Às vezes nós estamos orando, estamos pedindo a Deus, estamos de certa forma angustiados, preocupados, mas parece que Deus está calado. As coisas não acontecem. Mas aqui Deus, o Senhor Jesus nos mostra, através desta passagem, que Ele tem o tempo certo. Um exemplo disso é o cego Bartimeu. Ele clamou a Jesus, ele estava à beira do caminho e instantaneamente ele voltou a ver. Então quer dizer que ali era o tempo de Deus para a vida dele, para que ele voltasse a ver. Um outro exemplo, nosso pai na fé, Abraão, ele foi-lhe prometido um filho, o filho da promessa, mas ele levou 25 anos esperando que o filho dele
fosse chegado, que chegasse a bênção, aquilo que Deus havia prometido a ele. E aqui Jesus ele é muito claro quando ele diz: o meu tempo ainda não é chegado. Então você que está me assistindo neste dia, é importante que você entenda. Muitas vezes as coisas não chegaram até nós, não aconteceram na nossa vida, porque talvez nós ainda não estamos preparados para receber. Mas nós não devemos desistir. Nós não devemos desanimar. Por quê? Porque Deus prova a nossa fé, mas Ele recompensa a nossa fé. Olha só o que diz no versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Eles encheram de água, levaram até o mestre Sala, que era o responsável pela festa. Ele experimentou o vinho e ele disse assim, chegou até o noivo e falou: olha, este casamento ele é diferente, porque geralmente os noivos eles dão primeiro o vinho melhor. Depois que as pessoas já beberam bastante, ou seja, não conseguem muito discernir, né, um vinho melhor e outro pior, aí as pessoas colocam um vinho mais inferior. Mas você fez diferente. Você deixou o melhor vinho para o final da festa. O que nós entendemos aqui? Que Jesus, quando Ele entra na nossa vida, realmente nós somos provados, mas nós somos recompensados. Como eu disse no início desta mensagem, este casamento ele estava destinado ao fracasso. Você imagina só se naquela época houvesse jornais ou as pessoas da volta sendo estampado ali o casamento de um amigo de alguém que foi um fracasso, porque faltou vinho. Porque é um insulto convidar as pessoas e não conseguir ter o vinho suficiente ou ter a comida suficiente. As pessoas iriam ficar chateadas. Talvez as mulheres na vizinhança iam comentar: olha, o casamento daquela pessoa ele foi um casamento fracassado. Mas pelo fato de Jesus estar ali, este casamento ele foi diferente. Este casamento foi um sucesso. Por quê? Porque além de não faltar o vinho a água que Jesus transformou em vinho, ele ainda foi melhor. Ele ainda foi um vinho que foi melhor ao primeiro que havia servido. O que nós aprendemos com isso? Que quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, talvez você, aonde você está, o meio que você tem vivido, as pessoas têm olhado para você, ou você tem olhado para si próprio e pensado assim: eu sou uma pessoa que é destinada, eu sou uma pessoa que nasci para sofrer. A minha vida é uma vida de desgraça, a minha vida é uma vida de derrota, uma vida de problema. Mas eu quero te dizer, nesse momento, que se Jesus está junto com você, na sua vida, Ele vai mudar a sua história. E vai ser uma história mudada para melhor. Assim como o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, foi um vinho melhor, assim também a sua vida que já começou e tem caminhado e tem andado até esse momento. A partir do momento que Jesus entrar na sua vida, ela vai ser uma vida melhor, onde as pessoas vão olhar para você de forma diferente e vão louvar a Deus pela sua transformação. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem, não deixe de assistir mais uma vez o programa Palavra de Fé. Deus abençoe.